sobre a tua casa, sua família, dizendo para Ele, trazendo a lembrança que você está aqui hoje e você tem o objetivo de levar a tua casa à presença do Todo-Poderoso. Vai pedindo a Deus agora: Jesus, derrama agora do teu poder, da tua unção, da tua virtude. Começa a olhar, meu Deus, dentro de cada casa, família, dentro de cada lar. Aonde houver, meu Deus, uma maldição agindo, aonde houver, meu Deus, um mal encostado nas nossas vidas, que nós possamos hoje, meu Deus, ter a capacidade de vencer, de passar por cima, de quebrar, meu Deus, todos os obstáculos que têm nos distanciado da tua presença e da tua salvação. Vai levando a tua casa à presença de Deus agora, dizendo para Ele: Jesus, que eu consiga abençoar a minha família, abençoar a minha casa, derramar, meu Deus, o seu poder sobre o meu lar e ver a minha família transformada. Meu Deus, atende o clamor dessa mãe que sonha em ver a casa dela liberta. Meu Deus, esse pai que sonha em ver os filhos dele à sua volta, Pai, te servindo com o coração puro, inclinado à tua palavra. Meu Deus, nos ensina a entrar e a sair da tua presença, que não venhamos, meu Pai, de forma perdida, caminhar nesse mundo de forma errante, até como caminhou Agar, cheio de mágoa, cheio de revolta, de tristeza no coração. Que o Senhor venha nos dirigir, venha nos levar às águas tranquilas, nos guiar aos pastos verdeixantes. Vai pedindo para Ele, dizendo a Ele: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença neste momento, eu quero sentir o Seu poder, meu Deus, envolvendo a minha casa. Pai, então entre em cada lar agora, meu Deus, alcance o parente de perto, o parente de longe, aquele que está no leito da enfermidade, o que está enfermo, o que está no caminho da depressão, da destruição. Meu Deus, nós nos derramamos agora diante do Senhor e pedimos: venha com teu poder, ó Pai, venha com a tua unção sobre nossas vidas. Aleluia, Pai. Eu quero ser Senhor amado. Declare para Ele: como um vaso, como um vaso nas mãos do oleiro. Oferece, quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Diga: Senhor Jesus, obrigado. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Uma boa noite a todos, amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Estão bem ou não? Estão nem falando, né, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5. Provérbios 3, versículo 5.
Amém? Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Deixar um convite para amanhã, irmãos, 7h30 da noite, teremos ali um encontro de mulheres aqui, né? Encontro não, culto, né? De mulheres, né? Tem um convite ali. Se tiver, coloque, por favor. Convite. Tem? Não tem? É aquele de sempre que fica aqui, tá bom, irmãos, no monitor? Quando estiverem ou não fizeram para cá, não? Amém? Mas é amanhã, 7h30 da noite, tá bom? Nós temos ali o encontro do MQV. Venha participar. Deixa tudo de lado amanhã, na quinta, esteja aí. Sempre às últimas quintas, nós teremos encontro de mulheres. Tá bem? Glória a Deus. Coloca a tua mão sobre a Bíblia e diga: Jesus, meu coração está aberto e está pronto para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Às vezes nós temos um hábito de nos apoiar sobre aquilo que há até de bom nas nossas vidas, sobre aquilo que de alguma forma nos favorece. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tem uma habilidade para alguma coisa, aquilo ali a favorece. E a tendência é que a pessoa, de alguma forma, ela se apoie sobre aquilo ali. Tem gente, por exemplo, que ela gosta de se apoiar na capacidade que ela tem. Então, ela sempre foi uma pessoa ali bem capacitada. Então, tudo que alguém fala para ela, ela fala: não, eu consigo, eu sei fazer, eu posso. E ela se garante naquilo ali. Tem pessoas que se garantem em cima dos estudos. Ela fala: eu fiz curso, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado. E ela vai dizendo aquele currículo invejável, né? E aquilo parece que dá a ela uma segurança, uma sensação de que ela realmente ela tem vantagens. E muitas vezes isso não é vantagem. Tem pessoas que se garantem em cima de uma aparência. Tem marido que ele fala que ele é o melhor marido do mundo. Não é que a mulher teve sorte de ter ele. Tem mulher que fala a mesma coisa, né? Que ela é a melhor esposa do mundo, que o marido teve sorte. E assim as pessoas vão se garantindo. E a Bíblia diz que você jamais deve colocar sua vida ou apoiar a sua vida sobre algum tipo de talento, dom ou capacidade, ou coisas que vêm do natural. Olha só o que o Jeremias diz para nós. Eu vou voltar aqui depois. Jeremias 17:5. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo de número 5. Amém? Amém? Diz assim, ó: e assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no quê? No homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Algumas pessoas até dizem que você não deve confiar no homem. Não é isso que está dizendo ali, não. Amém? A Bíblia até manda, fala: confia em Deus, se você crê em Deus, você estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como é que você vai crer sem confiar? Seria até uma contradição. Mas Deus está se referindo não ao homem confiar em outro homem, Ele está se referindo à pessoa quando ela faz da carne dela, do braço dela ali, o apoio. Então Ele está dizendo ali: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, a pessoa, ela diz: eu sou forte, ela fala, eu tenho força, eu tenho capacidade. Ou seja, ela está fazendo da carne dela, do apoio, da capacidade que ela tem, ela está fazendo daquilo ali um braço que apoia ela. E aí a Bíblia fala do próprio Moisés, que eu citei no domingo. Vamos lá? Êxodo capítulo 4, versículo 1. Eu vou voltar nesses versículos depois ali, tá bom, irmãos? Êxodo capítulo 4, versículo 1. E isso é interessante, né? Eu conheci uma moça
acho que foi em 99. Ela fazia esses cursos aí, ia ser modelo, tudo. E sempre alguém falava que ela era muito bonita, bem aparente. E ela sempre se preparou para isso. E ela foi uma vez nadar num lugar, não sei como é que era o lugar. E quando ela mergulhou, onde o pessoal costumava ir, bebia também no lugar, e jogam garrafas ali. E quando ela vai e mergulha, ela passa e um caco de vidro risca a face dela. E fica uma cirurgia muito grande, muito feia. A vida toda dela estava edificada sobre aquilo ali. Ela fazia daquilo ali uma garantia para a vida dela. E quando aquilo cortou, abriu, aquele tempo, hoje é diferente, talvez hoje eles colocariam no lugar de volta, mas ficou muito feio. E ela entrou em depressão e ela começou a agir igual doida, ficou com um problema mental. Você vê, a pessoa ela tinha tanta confiança na aparência dela, em cima da beleza dela, que o dia que aquilo ali, de alguma forma, foi afetada, aquilo ali se tornou um oposto para a vida dela. O que era para se tornar na vida dela uma coisa comum, quer dizer, ela tinha aparência, era para ser um apoio, na verdade virou a ruína dela, porque ela lembrava dela do modo antigo, e quando ela via aquela marca, aquilo ali causava nela uma revolta muito grande. Ou seja, o apoio da vida dela se tornou para a vida dela uma perseguição, se tornou algo ruim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo a qual a gente se apoia, aquilo que a gente coloca o nosso coração, porque aquilo de alguma forma pode se tornar para a gente a ruína amanhã. Você pega, por exemplo, a história de Davi. Davi, ele não se apoiava em nada nele. Se você vê Davi começando a vida dele, pequenininho, ele era mandado e cuidar das ovelhas. E cuidando das ovelhas, ele estava ali feliz, fazendo algo bem feito. Um dia aparece o urso e o leão, você vê que Davi, ele se transforma num caçador. Não por causa da capacidade dele, mas porque ele sabia que Deus estava com ele. O pai mandava ele ir saber a resposta dos irmãos, ele se tornava como se fosse o mensageiro. É verdade ou não é? Então, para ele estava tudo bem. Ele se tornava um mensageiro, ia lá, trazia informação, levava a coisa que precisava, mas um dia ele encontra um gigante também, ele se torna um guerreiro, porque ele aceita enfrentar aquele gigante. Então você vê que Davi, ele não colocava a vida dele sobre algo, ele estava disponível para Deus. Então o que Deus tinha para ele faria. Se Davi não tivesse condições de cuidar da ovelha um dia, ele faria outra coisa tranquilamente. É verdade ou não é? Ele enfrenta o gigante, ele vence o gigante. Resolveu? Não. Um dia precisou que um homem tocasse harpa para o rei. Quem que foi tocar harpa também? Davi. Mas se Davi não pudesse mais tocar harpa, tivesse machucado as mãos dele lá na batalha, Davi também se tornou rei, e foi um rei excelente. Ninguém dominava um exército como Davi. Quando ele foge para a caverna, ele se torna um excelente líder na caverna de Adulão. Então você vai ver na trajetória de Davi, ele não se prendia em cima de um dom, de um talento, de alguma coisa. Davi estava sempre ali procurando fazer aquilo que era necessário. Ou seja, ele estava apoiado em Deus. Não deu certo uma coisa, ele ia fazer outra. Não deu certo a outra, ele faria outra coisa. Mas aquela pessoa que se apoia em cima de algo, o dia que aquilo ali escapar da mão dela, coitado dela, irmão, a vida dela acaba ali. Tem gente que é assim. Outro dia uma falou, pastor, se o... Não foi Armando, eu estou falando aqui agora, talvez a pessoa vai até confundir e pensar, mas ela falou assim, se o meu marido falecer, ela falou, eu vou morrer junto. Eu falei, mas como é que você vai morrer junto? Não tem como morrer junto, né, irmãos? Mas você já viu, tem gente que é assim, né? Que se o marido morrer, ela morria junto. Ela dizia que ele era tão bom, e ela dizia, acho que eu já até contei há um mês atrás, que ela ficava pensando, ela tinha medo, na cabeça dela ia dormir, e ela ficava pensando, meu Deus, se ele morresse, de tão bom que ele era. Mora aqui perto, inclusive, de vez em quando ela vem à tarde. E ela ficava falando aquilo ali. Você vê, ela está apoiada em cima de quem? Do esposo. Ela fica apoiada no esposo. Pastor, mas se ele morrer, ela morre junto? Morre nada, irmão.
É verdade, não é? Daqui 3 meses, depois 4, 6 meses, casa de novo. É verdade, não é? Um falou para mim outro dia aqui da igreja, não sei quem foi, falou: viúvo é quem morre, não é quem fica, né, irmão? É aquele que está viúvo mesmo. O restante casa de novo, segue a vida. Mas a pessoa, ela diz, ela se apoia, ela fala: não, se eu não tiver isso aí, eu vou morrer também. Então está perdido. Eu preciso me apoiar no Senhor. E olha o que Moisés tinha ali, ó. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão e nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 2. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Versículo seguinte. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Você vê ali, aquele apoio que Moisés carregava era muito comum no passado. Eles subiam morros, desciam morros. Hoje você vive na cidade, mas eles viviam no campo, em lugares que poderiam cruzar com um animal feroz, alguma coisa, uma besta fera. Então eles tinham algo ali que era uma proteção para eles, era muito comum. Ia descer, por exemplo, um morro, eles apoiavam com aquela vara, aquele cajado. Iam subir, era um apoio. Ia atravessar um rio, era um jeito de saber ali a profundidade. Então era muito comum que as pessoas carregassem naquele tempo um cajado. Então era muito comum ver pessoas caminhando com um cajado para proteção. Só que Deus, ele chega e fala para ele: o que você tem na tua mão? E ele fala assim: uma vara, Senhor. Ele fala: lança no chão. Quando ele lança no chão, ela se torna uma serpente e começa a correr atrás dele. Assim é tudo aquilo que nós nos apoiamos. Tudo que você coloca a tua confiança, a tua vida sobre aquilo ali, provavelmente aquilo ali um dia vai se tornar um problema para a tua vida, como se tornou para aquela moça da cicatriz no rosto, como se torna muitas vezes para aquela pessoa que ela está sempre apoiando numa qualidade que ela possui. O dia que ela não tiver mais aquilo ali, a vida dela acaba. Ela fala: o que eu vou fazer da minha vida? A vida dela termina ali. Mas a pessoa que é como Davi, que coloca a confiança dele em Deus, é diferente. E olha só o que acontece com Moisés depois. Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. E Deus disse: isso é para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Ou seja, Deus mostrou para ele um sinal para que ele pudesse colocar em Deus a confiança nele. No capítulo 17, versículo 8 de Êxodo, um pouquinho mais à frente, Êxodo 17, 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá, irmãos? Para quem ainda não tinha achado aí. 17, 8. Olha o que acontece. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei lá no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus é aquela uma que ele havia usado, amém? Que ele joga no chão, amém, igreja? Então ele passou a chamar aquilo ali, por causa do sinal de Deus, uma vara de Deus. Ele passou a se apoiar naquilo ali. Ele passou a confiar naquilo ali. Então aonde ele estava, quando ele abriu o mar, por exemplo, e Deus lembrou ele do cajado, ele passou a dizer que era de Deus. Só que aí diz assim, ó, 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. 11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel o quê? Prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa que confia no braço da carne, que ela tem o apoio dela, mais cedo ou mais tarde vem um Amaleque contra a vida dela. O que é esse Amaleque? Pegar o exemplo, quando a Ana queria ter um filho, a Ana chorava diante de Deus, ela estava ali tentando buscar Deus, subiam para ir buscar Deus, só que todo o dia aparecia uma concorrente dela, que a Bíblia diz que era a Penina, e essa provocava, irritava ela, essa tirava a paz dela. Ao invés dela ir para o altar, o que ela fazia?
emburrava, não é verdade? Ia para um canto. Hoje em dia as mulheres não fazem mais isso, né, irmão? Não ficam mais emburradas, não ficam mais chateadas. Era uma coisa lá do passado. Mas era o Amaleque da vida. Não é verdade, Márcia? Hoje não acontece mais isso, né? Mas era o Amaleque do passado. Tem gente que o Amaleque, muitas vezes, não é dessa forma, mas é algo na vida financeira. Tem gente que o Amaleque da vida dela é a perseguição. Ele faz muito bem o trabalho dele, mas um dia ele se depara com uma adversidade. E aí aquela habilidade que ele tem não vai servir. Para Saul, um dia apareceu o gigante. Ele era especialista em batalha, em guerras, em armas. Ele era o rei de Israel. Só que quando apareceu um gigante, a força física dele não servia para pelejar contra o gigante. Então a confiança que ele tinha no braço dele se foi. Amém? Apareceu Davi, que Davi não confiava na força dele, mas ele tinha confiança em quem? Em Deus. Quando você tem a confiança em Deus, a responsabilidade é de quem? De Deus. O interessante é que a Ana, quando ela decidiu impedir que a Penina tirasse a paz dela, a Bíblia fala que Ana foi para o altar, não é? E Deus deu um filho para Ana. Ou seja, quando você se volta para Deus realmente, as coisas mudam. Ou seja, quando vier o Amaleque na tua vida, o Amaleque ele vem para todo mundo, irmão. Você pega lá um advogado, ele ganha causas, ele vence, mas um dia aparece um câncer. Como é que ele enfrenta o câncer? Não adianta ele entrar com recurso. Ele não vai vencer desse jeito. Ele vai precisar de quem? De Deus. O médico, ele está acostumado lá a salvar a vida das pessoas, vai lá, faz a cirurgia, é habilidoso, mas um dia vem uma depressão contra ele mesmo. Como é que ele se livra da depressão? Como é que ele faz? Você está entendendo? Ou quando então vem um vício das drogas num familiar, num filho, quando vem ali um vício sobre alguém da família, como é que ele livra aquele filho que talvez está na mão de um traficante, está numa situação complicada? Se tornou o gigante dele, é o Amaleque na vida dele. Só que nesse dia, as minhas habilidades não vão me ajudar. Quem vai me ajudar é quem? É Deus. Amém? Então, o que Moisés falava? Ele tinha aquela varinha na mão dele, ele falava, ó, eu vou estar lá com aquela vara apresentando ali. E ele declarou, ele profetizou, e realmente estava acontecendo. Só que olha o que diz ali. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, quem prevalecia, igreja? O Amaleque. E agora, ó, versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Pedra na Bíblia Sagrada representa o Senhor Jesus. A pedra que deu água, não é? A pedra rejeitada. E diz assim, colocaram debaixo dele para assentar-se sobre a pedra. E Arão e Hur sustentaram-as nas suas mãos, e um de um lado, uma do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Com aquela pedra, agora sim ele poderia passar o tempo necessário para que aquela batalha fosse vencida. Quando você está apoiado sobre a pedra, a rocha, que é o Senhor, quando você coloca a tua confiança na rocha, que é Jesus, a história muda. Quando você coloca na vara, no cajado, naquilo que você se apoia ali, para poder, no seu talento, aquilo ali mais cedo ou mais tarde vai trair você. Ou seja, o cajado começou a se tornar um peso para ele. Um dia o cajado vira um peso. Rapaz, ele é muito bonito, ele é muito bonito. E quando tiver uma certa idade? Outro dia alguém colocou no status uma banana assim, amarelinha, bonita. Aí uma já meia pintadinha. Aí depois tinha uma lá bem escurinha e a outra já estava cheia de mosquito em volta, já murcho. A vida é desse jeito, não é verdade? Você compra hoje, está bonito, né? Aquele fruto, não é assim? Daqui a pouco você já olha para aquilo ali e está causando nojo. Não que as pessoas vão causar nojo, não é verdade? Mas ali, aquela beleza vai acabar. Aquela força um dia vai embora. Ah, pastor, eu enxergo muito bem. Hoje você enxerga, amanhã pode não enxergar. Hoje você tem habilidade, mas amanhã você pode não conseguir exercer. Não é verdade? E como é que faz nesse dia?
Então eu tenho que ter minha confiança em quem? Em Deus. Eu vi um vídeo desse moço. Ele conta que quando ele nasceu, o médico, só de olhar para ele no parto, o médico desmaiou. Talvez vocês já ouviram falar disso. Ele nasceu sem os braços e nasceu sem as pernas. Você vê que situação? O médico olhou, o médico viu, o médico caiu para trás. Por quê? O médico fez o tratamento, não percebeu, e o médico falou depois, olha, ele vai morrer, não vai sobreviver. E ele conta que ele sobreviveu, não é? Cresceu. Aí você olha, não tinha mãos, não tinha, quer dizer, os braços, só tem aqui uma partezinha e não tem pernas. Aí você fala para essa pessoa vai ser um peso e vai se arrastar a vida toda. É assim ou não é? Aí ele estava contando, ele toca bateria, ele dirige, tem um carro adaptado, não é? Ele é autossuficiente, sobrevive do recurso dele, é escritor, escreveu um livro, dá palestra motivacional. Você vê? Casou, pastor, como vai conseguir casar daquele jeito? Arrumou alguém que quis casar com ele, não é? Tem filhos perfeitos ali, não tem defeito algum, e chegou a fazer de tudo, ou seja, ele diz que não existe nada que alguém faz nessa vida que ele não conseguiu fazer ainda. Você vê que coisa? E tem gente que tem tudo, mas ele põe confiança em algo que vira de alguma forma uma víbora contra ele, uma serpente contra a vida dele. Ou seja, não coloque a tua confiança no teu braço de carne, não coloca na tua aparência, mas coloque em Deus. Ele colocou em Deus, Deus colocou alguém na vida dele, colocou tudo que ele precisava. Agora se olha, a pessoa tem tudo para vencer, mas não vence por quê? Porque ela fica esperando uma forma, um ambiente ali favorável para a vida dela. A confiança dela está num ambiente favorável. Quando você colocar a confiança no Senhor Deus, tudo vai dar certo. Diga graças a Deus. E aí diz ali, apoiar ele com a pedra, olha o que diz no 13. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Ou seja, não foi Josué. Quem fez isso? Foi o próprio Deus. Só que aí eu acho que é eu que sou um bom guerreiro, eu que faço. Não é. Quem faz é o próprio Deus. Amém? Volta em Jeremias 17, versículo 5. Então ele fala para nós assim, ó, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço de carne a sua. Jeremias 17. Ele está pegando o jeito lá, mas vai chegar aí. Amém? Olha lá. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de quem? Agora olha o 7. 7. Bendito o varão que confia em quem? E cuja esperança é quem? É o Senhor. Ou seja, eu vou ser bem-aventurado quando eu fizer de Deus o meu apoio. Amém? Pastor, mas o Moisés não se apoiou na pedra? Coloca Atos 4:11 aqui para mim. O que é aquela pedra lá? 4:11 de Atos. Ele é a pedra que foi o quê? Por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de... Está falando de Jesus, então Jesus ele é a pedra. Quando colocaram a pedra debaixo de Moisés, ele teve apoio. E o último versículo onde que eu comecei lá, Provérbios 3:5. Hoje ele deu azar comigo ali, que eu estou usando mais versículo. Confia no Senhor de todo e não te estribes no teu próprio. 6. Reconhece em todos os teus, ou seja, passa a reconhecer Deus em tudo que você fizer, e Ele endireitará as suas veredas. Hoje de manhã eu estava pregando aqui, a irmã falou, com teu exemplo para ela, e ela falou, pastor, aconteceu a mesma coisa.
Tem um mocinho, ele casou lá com a menina, os dois a vida bem difícil. Aí passou uns dias lá, eles orando, ela orando, buscando, ela era de Deus, ele nem tanto, e foi orar por ele, buscar por ele. Chegou um dia que Deus abriu uma porta para ele, foi chamado para trabalhar num lugar distante, trabalha com mercado, inclusive, teve um cargo de destaque. Quando começou a melhorar, comprou um carrinho melhor, começou a se vestir melhor, começou a frequentar lugares melhores, começou a aparecer um monte de menininhas à volta dele. Quando começou a aparecer, ele começou a ficar meio egoísta. Ele já virava para a mulher e dizia assim: você pegou o boi de casar comigo. As palavras que ele dizia para ela. Ele falava para ela assim: você não ia ser nada nessa vida se você não tivesse comigo. Você deu sorte. E chamava de burra, disso, daquilo, não sei o quê. Chegou um dia que ela falou: tá bom, começou a tratar muito mal, catou as coisinhas e foi embora. E ele começou a aproveitar a vidinha dele. Aí, com a vidinha aproveitando, aí começa a perder a hora no trabalho, não é? Já não tinha mais qualidade. Quando voltava para casa, ele não tinha quem cuidava das coisas para ele, então de vez em quando não conseguia trabalhar. Foram explorando ele. Chegou o momento que ele foi mandado embora. Deu um azar terrível. Quando mandaram ele embora, ele virou quase um mendigo. Aonde que estava edificado ele, irmão? Quem que era a capacidade? Era ele mesmo? Quem tinha pegado o boi? Era ele ou era ela? Aí ela falou para ele: liga para o pastor Ecos, que eu conhecia eles lá de trás, né? Aí ele chorando para mim: pastor, ora para ela voltar para mim. Eu falei: não, irmão, você que vai ter que buscar agora, não é? Hoje ele reconhece. Às vezes as pessoas reconhecem, ou melhor, ela não reconhece Deus. Ele não percebe que Deus está ali. Claro, não é a mulher lá que vai trazer a capacidade, mas ela orava, buscava a Deus, levava ele à presença de Deus. Mas, ou seja, ele começou a deixar de perceber que era Deus que fazia. Começou a curtir, foi abandonando Deus, foi deixando Deus de lado e aproveitando o mundo, conforme ele ia tendo mais condições, foi abraçando. Ou seja, quem endireita as tuas veredas para dar certo é Deus, irmão. Você pode estar indo muito bem, mas se Deus parar, tirar a mãozinha, acabou. Amém? Ah, pastor, mas todo mundo gosta, eu tenho capacidade. Às vezes não tem, às vezes a gente pensa que tem. Às vezes tem uma estrutura por trás da gente que está nos sustentando. Às vezes Deus está te segurando ali, por quê, pastor? Porque tem alguém que ora por você. Aí aparece uma oportunidade, você fala: oh, eu sou bom. Às vezes não, às vezes é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é o pai, às vezes é uma mãe, às vezes é alguém que está ali pedindo a Deus e Deus está te sustentando. Cuidado, reconhece Deus aonde? Em todos. Quem reconhece a Deus não faz o que ele fez, concorda comigo? Vai andar pelo caminho de Deus, eles vão viver bem. E ela quer voltar com ele, agora não quer mais não, ou seja, dançou. Amém? O que ele tem que fazer agora? Buscar Jesus. Se ele buscar Jesus, Deus fará o quê? Endireitará o quê? Lembra, irmão, nossa capacidade, a nossa carne não acrescenta nada. Por mais que você veja algo que você olha, eu sou bom. Não é. Deus é bom. Reconhece Deus na tua vida. Porque se Deus decidir, acabou. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Levante-se, coloque-se de pé. Feche os olhinhos agora. Eleva teu pensamento à presença do Pai, de olhos fechados, com o coração bem aberto para Deus. Pai querido e Pai amado, nos ajude agora, Pai. Nos ensina, meu Deus, a confiar no Senhor. Quantas pessoas não estão perdendo, Pai? Quantas pessoas não estão pegando uma vereda torta? Meu Deus, o próprio Moisés, Pai, ele achava que aquele cajado podia fazer algo por ele. Até que um dia ele percebe que ele dependia da pedra, Pai. Meu Deus, quantos de nós, meu Deus, não estamos muitas vezes pensando dessa forma? Tentando, meu Deus, viver a nossa própria vida, abandonamos a vida do Senhor, Pai.
para fazer a nossa própria vontade, nós jogamos fora a vontade do Senhor. E aí às vezes, meu Deus, as perdas são muito grandes, Pai. Tem gente que perde a oportunidade da vida, tem gente que perde, meu Deus, a chance da vida. Tem gente que perde, meu Deus, a saúde, tem gente que perde, Pai, o casamento, tem gente que perde a saúde, tem gente que perde, meu Deus, a felicidade, Pai. Mas, Senhor, quando nós vamos à Sua presença, quando reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, Pai, o Senhor diz que endireitaria as veredas. Então olha agora para cada pessoa que está clamando. Talvez alguém está dizendo: Jesus, eu não tenho reconhecido o Senhor. Talvez alguém está dizendo hoje: Pai, eu não tenho reconhecido o Senhor dentro da minha casa. Meu Deus, talvez tenha alguém enfrentando o Amaleque hoje, meu Deus, e não está conseguindo vencer a batalha. Mas nós entramos agora em oração e nós pedimos ao Senhor, meu Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude para que possamos realmente estar diante de Ti, Pai. Oh, meu Deus, então vem agora com o Teu poder. Vem agora, Jesus, com a Tua unção. Vem agora com o Teu poder, Pai. Começa a tocar agora nessa vida que está orando ao Senhor. Isso, meu irmão, começa a falar com Jesus. Faz como Davi. Davi não dava um passo sem primeiro falar com o Senhor. Agora não deixe que a tua vida continue sem ser dessa forma. Diga para Ele: meu Deus, eu quero caminhar somente pelas tuas veredas, que eu não ande, meu Deus, por aquilo que é o meu próprio entendimento, que eu não venha confiar, meu Deus, no meu braço da carne, mas que a minha confiança esteja no Senhor, ó Pai. Oh Jesus, nos levantamos agora contra todo o mal. Nos levantamos agora, meu Deus, contra todo principado, contra todo potestade. Meu Deus, e aonde, Pai, de alguma forma houver uma doença, uma enfermidade, uma força do mal, uma maldição, aonde houver algo encostado, meu Deus, um tipo de mal se levantando, Jesus, que caia tudo por terra agora. Meu Deus, que a maldição comece a ser destruída agora. Meu Deus, vai dissipando agora aquela confusão no lar, aquela contenda dentro da casa, aquele casamento conturbado. Jesus, aonde é briga, discussão, contenda, desavença, nada dá certo, nada vai para frente, meu Deus, as coisas não melhoram. Meu Deus, vai passando agora com o teu poder, vai queimando agora, vai arrancando toda a força do inferno, toda a força do mal. Meu Deus, aonde uma maldição estiver se levantando, queima agora. Jesus, vai passando agora dentro daquela casa, aquele demônio do desemprego, da miséria, da opressão. Ora agora, meu irmão, isso, ora agora, minha irmã, apresenta a tua casa agora, diga: Jesus, misericórdia. Jesus, vai pedindo para Ele: Deus, atende o meu clamor, Deus, responde as minhas orações. Ah, Pai, trabalha agora, trabalha sobre essa pessoa que ora, que clama, de maneira, meu Deus, que o impedimento, que a barreira, que a doença, que a enfermidade comece a sair agora. Vai saindo de lá, demônio, demônio da arrogância, demônio do nervosismo, da ira, da cólera, da mágoa, da revolta no coração, vai bater em retirada agora, vai saindo de dentro daquela casa. Meu Deus, aquela pessoa em depressão, aquela pessoa que não tem força para levantar na vida, mas eu paraliso agora essa opressão, eu quebro todo o poder das trevas e eu digo: Satanás, pega tudo que é seu, todos os teus males, e em nome de Jesus eu te ordeno: sai, sai e sai, em o nome de Jesus. Meu Deus, que o teu poder venha, Pai, que a tua força venha agora, Pai. Jesus, entra nesse lar agora. Essa pessoa está dizendo: Jesus, eu confio no Senhor. Essa pessoa está orando agora e dizendo: Deus, eu coloco a minha confiança sobre Ti. Alguém está edificando a vida dela sobre o Senhor, Pai. Jesus, Jesus, opere agora. Faz o seu milagre se cumprir, Pai.
Não nos deixe, meu Deus, cometer a loucura de pensar que temos capacidade para seguir por nós mesmos. Não nos deixe pensar, meu Deus, que nós temos capacidade para algo, mas que nós possamos reconhecer o Senhor em todo lugar, Pai. Consagre o manto também, Jesus, que eles estão passando agora. E quando essa pessoa tocar no manto, Pai, que seja como aquela pedra aonde o Moisés se apoiou, Pai. Que seja o próprio Senhor Jesus envolvendo a casa, a família, o lar dessa pessoa, Pai. Oh, meu Deus, eles estão tocando, Pai. Eles estão declarando a cura, a libertação. Eles estão declarando a transformação do lar, da casa. Eles estão chamando, Jesus, o seu milagre sobre a vida deles. Eles estão chamando, meu Deus, a proteção sobre o lar. E isso, vai pedindo agora, Jesus, cobre a minha casa, cobre a minha família com o teu manto de salvação. Não se estribe no teu próprio entendimento, mas se estribe no Senhor agora. Ele tem o poder de mudar, de transformar, de restaurar. Ele está restaurando a tua casa agora. Vai dizendo para Ele: Jesus, toca no meu filho, toca na minha filha, toca no meu relacionamento conjugal. Vai pedindo para Ele: toca na minha vida financeira, toca dentro da minha casa. Ah, Pai, eles estão tocando agora